Então nós estivemos olhando para Lucas capítulo 10, no pretexto de tentar ver como nós abordamos a inspiração. Nos aproximamos da inspiração. Nós discutimos como nós vimos lei, como isso iria funcionar. Tenho a esperança de que chegamos a um ponto de acordo que o assunto é fácil de ver sobre metodologia, mas quando você começa a pensar sobre metodologia, é muito fácil ver que muitos de nós, de fato, pensamos dessa forma superficial. Se nós vamos para uma leitura simples, eu acho que é relativamente simples para todos virmos a um ponto de acordo, se nós somos honestos sobre o que nós estamos vendo. Eu argumento que você não precisa do Espírito Santo para fazer isso. E por que eu digo isso? Por que eu digo que você não precisa do Espírito Santo? Minha irmã? Eu não consigo ouvir você. Regra de Miller número 2. Não consigo ouvir ela. Então, você pode parafrasear. Nós temos que trabalhar diligentemente. Se nós trabalharmos diligentemente, nós deveríamos ser capazes de entender o que a Escritura ensina. Toda a Escritura é necessária e deve ser entendida com diligente aplicação e estudo. E eu sugiro que se você quer ser um leitor superficial, você pode fazer isso com um esforço diligente. Se você vê as implicações ou as consequências disso, o que eu estou sugerindo é que você não precisa ser um cristão para entender essencialmente o que a Bíblia e o Espírito de Profecia ensinam. E a pessoa, ao ouvirem frases, declarações como essa, acham isso algo perturbador. Ninguém aqui está reclamando. Por quê? Por que você não está reclamando? Quando você ouve um irmão cristão dizendo que não precisa do Espírito Santo para entender a Bíblia e o Espírito de Profecia. Por que você só senta e aceita isso? Coloque suas mãos para cima. Meu irmão. Me fala de você. Por que você não tem um problema? Não consigo ouvir muito bem. Perdão. Irmão Dickens. Eu não tenho um problema, pelo menos para mim. Se você ver a regra que nós vimos, regra número 3. Miller era um cristão... Só um segundo. A regra número 2, você quis dizer. Só para a câmera. Entender. Não consegui entender, perdão, gente. Alguém mais? Não vejo problema, porque quando você vai à Bíblia, é o sopro de Deus para você participar o pão de Deus, perdão. Para poder participar disso, ele está mencionando sobre comer e beber o sangue de Cristo. Jesus fala. Então, de alguma forma, ele puxou o assunto para dizer que quando você aproxima a Bíblia,
Então você está trazendo Deus à história. Claro. Então, se você é um ateísta e você odeia Deus, poderia Deus guiar você? Se você é um ateísta, ateu, e você odeia a Ele poderia guiar você? Então, esse ateísta não poderia chegar à mesma conclusão que nós. Ok. Isso é o que você acabou de dizer. Eu vou deixar mais alguém comentar, mas eu acho que isso é o que você está dizendo. Porque se de fato nós não precisássemos do Espírito Santo, de alguma forma, Deus estaria guiando a gente de alguma maneira. Como o evangelismo público funciona? Como que você vai pegar alguém do mundo à igreja? Como é que isso normalmente funciona? Você vai a eles, você apresenta a palavra de Deus para eles. Continue. Você apresenta o trabalho ou a palavra de Deus para eles. O que você diz para eles quando você faz isso? Alguém no mundo? Sim, é quem você está tentando converter. Você fala para eles orarem primeiro? Por quê? Porque naquele momento não é importante para eles. Mas se você não orar, como é que você vai entender a palavra de Deus? Então, de alguma forma, Deus tem que falar com eles para eles entenderem o que você está dizendo para eles. Eles não podem entender por eles mesmos. Então você discorda com o meu irmão aí. Eu entendi completamente, perdão, gente. Minha irmã, seus pensamentos. Seus pensamentos sobre oração. Nós precisamos orar. O Espírito Santo está dirigindo, guiando, ou nós precisamos só ler e entender? Então você concorda com ela, você tem que orar primeiro. Se você não fizer isso, essa pessoa não iria entender a diferença entre o 6º dia e o 7º dia. Eles não poderiam entender sem orar, sem oração. É? Eu não quero dizer de forma engraçada, como se ele não fosse bom de matemática, ou que não poderia entender a história. Então, se nós escrevermos uma faixa, um folheto, e nós distribuímos em massa isso, nós oramos sobre o livreto. Se nós não orássemos, as pessoas não estariam capazes de entender o que o livreto diz. Isso é o que você pensa? Não? Meu irmão, acho que o assunto do Trump ser o libertador, Ciro, a profecia de Isaías, você vê a lógica de libertador, mas ninguém vem ao... Acho que é a lição espiritual que ele quis dizer. Está falando que os evangélicos não têm o Espírito Santo, entendem de uma forma. A gente precisa do Espírito Santo para entender corretamente. Ele diz isso, eu acho. Se nós escrevermos um livreto, vamos citar alguém, e a menos que a gente ore, o Espírito Santo não vai guiá-los para entender o que nós estamos tentando ensinar a eles. Então você vai a uma outra religião. Eles fariam o mesmo, não fariam? Eles iriam orar. E se são budistas, hindus ou muçulmanos ou são outra denominação,
protestantismo apostatado, eles fariam a mesma coisa que nós fizemos. E como iria essa pessoa se tornar um metodista, um batista, que diz que o Espírito Santo o guiou porque nós oramos? Eu acho que esse é o argumento que meu irmão está usando. Então, nós concordaríamos com essa metodologia que Deus vai guiar pessoas para o protestantismo apostatado porque é bom para eles, porque eles oraram. Então, o que quer que tenha feito essa profecia sobre Ciro, isso foi guiado por Deus? Quando teve um sonho ou uma visão, nós diríamos que não. Pessoas ouvem sobre isso, e uma agência de notícia ouve isso, e nós ouvimos sobre isso nas notícias. Então tem todos os repórteres, todos os ateístas. Será que essa pessoa orou para que esses repórteres ouvissem e entendessem o que essa profecia é sobre apresentar a nós, para que todo mundo agora está ouvindo? Nós sabemos que não funciona dessa forma. Deveria, de fato, ser simples para nós vermos que quando nós lidamos com o evangelismo público, nós compartilhamos, espalhamos informação para as pessoas que não têm oração, o Espírito Santo que está dirigindo isso. A pessoa pode apenas ler declarações simples. Quando você faz isso, quais versos bíblicos que você usa? Os fáceis ou os difíceis? Os simples ou os complexos? Você vai numa série evangelística hoje, o que a igreja faz? Qual é a versão da Bíblia que eles usam? Uma versão reformada. Eles não usam King James. Por quê? Porque é difícil de entender. É o senso comum que você não usaria o King James, porque é mais difícil de entender entender os pontos. Quem é que tem a mão levantada, irmão Dickens? Está mencionando Atos, capítulo 8. Você acha Felipe e o rapaz etíope estava lá? Quando você vai à história. O Espírito Santo está dizendo que ele deveria ir lá Não estou entendendo, gente, perdão. Não entendi muito bem o argumento dele. Algum outro ponto? Ok. Hebreus, capítulo 11. Quando pergunta a alguém qual a definição de fé, ele está dizendo que iria para esse verso para dizer o que significa fé. Ele está falando que a fé não é simplesmente de forma direta que a gente pensa que seria, envolve uma profunda escavamento. Nós como sacerdotes, que os outros não conseguem ver. Acho que esse é o ponto dele. Eu não estou sugerindo que Deus não está envolvido em providência e que Ele não guiaria, direcionaria as direções de seres humanos conhecer alguém de forma providencial, que Ele poderia estar envolvido nisso. Eu concordo. Depois fomos para a regra número 3. Nada do que é revelado na Escritura pode ser escondido daquele que pergunta com fé sem vacilar. E você notou que usa a palavra revelar ou escondido. Isso é como eu estou usando esse conceito de tesouros escondidos e tesouros superficiais. Se você quer ter tesouros escondidos,
Você tem que entender as verdades mais profundas que são contidas nas Escrituras. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Sem isso, você não pode entender o que está acontecendo. Se estamos todos ok com isso, eu quero desenvolver um pouco mais esse pensamento. Agora, se nós formos falar sobre adultério, eu diria para você, qual que é o entendimento superficial do adultério? Entendimento superficial de adultério. Meu irmão, como é que eu vou saber se você está cometendo adultério ou não? Se eu estou envolvido com... Se você está envolvido com outra pessoa, alguém tirou uma foto e agora nós temos evidência, sim? Nós vemos contato físico. Então esse é o entendimento superficial. Ok? Todos bem? Se esse é um entendimento superficial, nós vamos chamar do tesouro superficial. Meu irmão, me diga o que é o tesouro escondido quando se fala sobre o conceito de adultério. Uma pessoa cometendo adultério ensina falsas doutrinas, acho que ele mencionou isso. Alguém mais? Você já tinha falado. Minha irmã, entendimento superficial, contato físico. Tesouro escondido ou espiritual? Não espiritual, o tesouro escondido, a verdade profunda. Então, muito similar com o meu irmão. Não entendi muito bem o que ela falou, mas é similar com o que o anterior. Doutrinas falsas. Bom, meu irmão. Cobiçar. Cobiçar, você disse? Cobiçar. Onde é que você está pegando? De onde você está pegando essa ideia? Onde é que você foi? Vamos virar agora, abrir em Mateus 27. Então, eu vou ler. Você ouviu que foi dito para eles, tempos antigos, que não cometa adultério, mas eu digo para você que quem sequer olhar para a mulher e desejá-la, cometeu adultério, já cometeu com ela no seu coração. Não consegui pegar o verso exato, gente. Então, você pegou um entendimento superficial, que é beijar, e o entendimento escondido, o entendimento mais profundo, tesouro escondido nesse assunto seria apenas pensando sobre beijar. Certo? Então, se eu perguntar à maioria dos cristãos, a maioria dos adventistas, essa pergunta sobre o que é um entendimento superficial seria ou entendimento profundo ou escondido sobre o assunto do adultério, eles diriam como meu irmão fez, que o entendimento superficial é você tocar alguém e o mais profundo, o entendimento escondido, é você apenas pensar sobre isso. Jesus está dizendo, tocar e pensar é a mesma coisa. Você entendeu esse conceito? Sim? Então, como um número de pessoas já disse, eu iria sugerir que a verdade escondida de adultério não é que você olhe para uma pessoa, em fato, se você toca ou você olha, é tudo entendimento superficial.
Se nós estivermos desejosos de seguir essas orientações, a regra número 2, esforço diligente, senso comum, trabalho duro, você é capaz de entender. Você não precisa do Espírito Santo para isso. Eu não vou perguntar se você concorda com isso, mas porque isso é o que a regra está dizendo. Nós entendemos que é verdade. Ellen White fala que é verdade. Ela diz aqui, é uma afirmação clara. Você não precisa do Espírito Santo, você precisa de um esforço diligente. Então, nós concordamos com isso. Então, a quem isso é aplicável? A todos. Todo mundo pode entender coisas porque a maioria do mundo não está sendo guiado ou liderado pelo Espírito Santo. Então, eles vão entender coisas através de esforço diligente ou senso comum, dependendo de quão complexo é o assunto. Então, tem um outro conjunto de verdades ou informações, a regra número 3, que você precisa de fé. E eu estou dizendo que o sinônimo disso, ou outra forma de expressar isso, é que você precisa de Deus para te guiar. Você precisa do Espírito Santo para entender Escritura. Estamos ok com isso? E as únicas pessoas que vão ser guiadas pelo Espírito Santo, que entendem isso, seriam cristãos. Então, tem um caminho, uma forma exclusiva de entender a inspiração e tem uma forma geral de entender a inspiração. Então, todo mundo no mundo pode entender certas porções e apenas cristãos, aqueles que têm fé e são ajudados por Deus, podem entender outras porções. Eu não vou perguntar se você concorda com isso, porque isso é o que essas regras estão dizendo. Nós passamos por isso. Quando eu digo certas porções, o que eu de fato quero dizer é que a mesma porção da inspiração, a mesma passagem, mas apenas se entende de uma forma diferente. Então, se nós dizemos que entendimento superficial, a definição é que você não precisa do Espírito Santo, qualquer um pode fazer isso. Então, se você for para uma história de amor, qual é a principal história de amor mais famosa, pelo menos na língua inglesa? Não uma bíblica. Eu vou ir com Shakespeare. Eu vou com Romeu e Julieta, ok? É uma história secular, todo mundo conhece sobre isso, provavelmente é a história mais famosa de amor na história da língua inglesa. Então, Romeu e Julieta estão falando um com o outro. E o que eles gostam de fazer? Beijar. Ok? Eles gostam de tocar um ao outro. Agora, você precisa dizer qualquer um deles. Vamos dizer Romeu. Você precisa dizer Romano. Por sinal, Romeu, tem uma regra no livro de Êxodo e diz: não toque outra mulher. O que ele vai dizer para você? O que ele diria para você? Ele vai dizer: eu não quero tocar outra mulher, eu não tenho outra. Você vai dizer: ok, você não vai estar cometendo adultério, então. Ele diz: por sinal, você diz, por sinal tem um tesouro escondido nisso, você não está permitido também pensar em outra mulher. E o que ele vai dizer para você? Ele vai dizer: eu não penso sobre outra mulher, eu não preciso do quê? O que ele não precisa? Ele não precisa a regra para guiá-lo. Já está embutido no coração dele. Ele não precisa de um mandamento para dizer ele não olhe para outra mulher. Por que ele não precisa? Porque ele está em amor com ela. A única razão as pessoas olham para outras pessoas é por quê? Porque elas não estão em amor. Essa regra é para as pessoas que não estão em amor. Porque se você está em amor, você não precisa dessa regra. Isso é porque todo mundo é cheio de histórias de amor. Não vem dos 10 mandamentos. Eles diriam: nós sabemos essa regra, vamos ter uma história falando sobre amor. Todos entendem como o amor funciona. Todo mundo entende como o adultério funciona. Essas regras são para pessoas que são pecadores, que querem quebrar as regras. E a razão que eles querem quebrar as regras é porque eles não estão em amor.
Quando você está em amor, tudo que você consegue ver é a pessoa, você quer tocar ela, você nunca vai querer tocar outra pessoa e você não pensa sobre outras pessoas. E eu iria me aventurar a dizer, eu sei que é ficção, mas Romeu não é um cristão adventista do sétimo dia, ok? Então ele não orou sobre isso, ele apenas sabia de forma inata. É óbvio para ele que ele não iria olhar para outra mulher. Então, baseado nessa lógica, se você consegue ver isso, essa instrução que nós pegamos em Mateus 5 não é tesouro escondido, não é uma revelação mais profunda, era Mateus 5, aquele verso, do que adultério é. Não pode ser uma revelação mais profunda. Por quê? Porque mesmo Romeu sabe isso. Então, se ele sabe isso significa que Shakespeare sabia isso, e se Shakespeare sabia isso, todo mundo sabia isso. Podemos ver essa lógica. O verso era Mateus 5, 27. Adiante. Do adultério. Então, quando eu pergunto para o irmão, quando eu pergunto isso, eles entendem o ponto e o que eles estão dizendo é, se você pegar esse entendimento superficial e depois você faz, ou tem um entendimento mais profundo do que isso significa, um tesouro escondido, a única pessoa que consegue cavar isso, entender isso, são os cristãos. E dei um exemplo que seria a igreja, Cristo, etc. Mesmo isso, de alguma forma, pode ser um entendimento superficial. Mas quando você começa a olhar as implicações e as ramificações disso, você, de fato, precisa ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo para entender quem é a igreja, o que adultério se parece, como isso opera. Isso não é alcançado através do entendimento superficial. Isso é porque os cristãos lutam sobre esses assuntos. Estou tentando alguma outra pessoa. Irmã Elizabeth, você tem algum ponto? Não? Alguém mais? Essa última parte ele falou sobre os tesouros escondidos, que precisa do Espírito Santo. Mateus 5. A gente entende cobiçar de uma forma negativa. Se eu cobiçar a minha mulher, se você cobiçar sua mulher, minha mulher, você me responde isso. Você vai dizer que é ok cobiçar. Com certeza. Está falando sobre a própria mulher. Nós concordamos que cobiçar é bom? Seja sexualmente. Perdão? Sim, eu entendi o que ele disse. Ele está falando sobre o seu próprio companheiro. Ele disse, é ok cobiçar essa pessoa, desejar sexualmente essa pessoa. Ele iria sugerir que a razão que essa pessoa está cobiçando algum outro no seu coração é porque tem leis para prevenir que ele faça isso fisicamente. Não existe, se não tivesse nenhuma lei, ele apenas iria à frente e faria fisicamente. Então, existe alguma restrição que está acontecendo. Então, não tem problema com cobiçar. Tudo ok? Não entendi a pergunta, mas ele introduziu a palavra moralidade, que me leva... Eu acho que suponho que é o ponto que eu quero chegar, que é uma perspectiva moral da inspiração. Qualquer um pode entender. Isso é porque as pessoas, quando elas olham para religiões no plural, o que eles estão tendenciosos em dizer? Eles são todos similares, todos eles têm características similares. E o que faz que as religiões sejam similares? O que é o tema similar, ou característica que você pega de todas elas? É o conceito moral.
E isso é porque a religião não tem nada para ensinar as pessoas. É apenas que nos tempos antigos as pessoas tinham medo do desconhecido. Então eles estariam com medo para lutar contra alguém ou religião. No caso que a colheita dela seria inundada ou queimada. Então você vê que isso aquilo era um poder sobrenatural. Mas agora com a ciência, todas essas coisas são explicáveis. Eles não estão com medo de cristãos ou pessoas de religião mais. Eles não têm mais esse sentimento de temor. Isso foi tirado. Então isso é porque você vê tantos ateístas. Eles são ousados, corajosos, audazes no século XX, XXI ou até o XIX. Você poderia até o século XVIII, quando você começa a pensar sobre a era do iluminismo, quando você começa a pensar nesse padrão, a razão que eles têm essa audácia é porque eles estiveram trabalhando através da lógica, os argumentos filosóficos sobre como a vida opera, os direitos e injustiças de como as coisas funcionam. A ciência apareceu, eles podem explicar certo fenômeno e você tem tudo isso. Você não precisa de Deus. E o problema é que os cristãos argumentam com as pessoas do mundo, com ateístas, de uma forma errada, porque nós sempre argumentamos em qual assunto? Em moralidade. Sem Deus, você seria imoral. Então todos os ateístas voltam, eles aparecem e falam, de fato, vocês são as pessoas que mais são imorais porque você matou mais pessoas. Eles dizem, não, tem esse governo ateísta 20 anos atrás que matou mais pessoas. É tudo sobre quantas pessoas todo mundo matou. Vocês sabem, é um argumento tolo. E nós depois dissemos que os cristãos são melhores que os muçulmanos porque os muçulmanos são pessoas nervosas que matam todo mundo, você não concorda com eles. São todos argumentos morais. E moralidade nunca vai chegar a lugar nenhum, exceto em um argumento. Fundamentalmente, a maioria das pessoas concorda com as partes básicas da cristianidade. Isso funciona com senso comum. Você não precisa ser um cristão para entender essas coisas. A forma que a Constituição foi feita não foi feita de uma perspectiva cristã ou uma perspectiva de senso comum. Eu acho que nós somos maturos suficientes para saber disso. Eles adicionaram um pouco lá na documentação, em Deus confiamos. Eu não sei porque eles colocaram isso lá, porque não serve para nada de fato quando você pensa sobre isso, exceto para dizer que Deus nos colocou aqui na Terra, mas mesmo se Ele não tivesse feito isso, não ia fazer nenhuma diferença. O documento não muda se Deus fez algo ou não fez algo. Então, moralidade é um entendimento superficial. O que nós precisamos entender é tesouro escondido, que eu estou dizendo que é um entendimento profético. E o problema é que os adventistas têm pegado grandes porções da Escritura, quase como os judeus fizeram, e relegado elas ou para porções morais ou porções proféticas. Quando você faz isso, as porções proféticas basicamente não servem para propósito nenhum, não fazem nenhum sentido. Então você chega a um lugar que hoje, de forma ampla, eu me incluo nisso, nós nem de fato entendemos o que o número da besta é, 666, o que isso de fato significa, como nós vamos decodar e abrir, desencadear essa informação. E a razão porque nós não estamos completamente com certeza é porque quando nos aproximamos dessa porção e outras porções da Escritura de uma forma moralística, nós estamos familiares em abordar a inspiração profeticamente. Então nós estamos debatendo em como ler. Algum pensamento? Esse é o ponto que eu quero que a gente veja. É fácil fazer moralidade, é impossível fazer profecia. Mas você precisa entender moralidade primeiro para que você entenda a profecia. Você tem que ter algo intelectual da verdade antes que essa verdade possa aprofundar no seu coração. É o mesmo conceito, apenas abordado de forma um pouquinho diferente. Algumas perguntas ou pensamentos. Você tem que ter um assentimento da verdade. Ele está falando que a irmã White fala que a gente nunca deveria abrir a Bíblia antes de orar. Então, como é que a gente veria isso agora?
Ok. Eu não sei se a pergunta é apontada para mim ou só de forma geral. Meu irmão está perguntando. Ellen White disse que nós deveríamos orar antes de abrir a Bíblia. Então, o que isso significa para nós agora? Só dizemos que não é para orar, nós devemos orar, não tem nenhum ponto em orar, não tem nenhum propósito. Irmã Beatriz. Deveríamos orar quando abrimos a Bíblia? Se nós deveríamos, qual é o propósito isso vai servir? Nós deveríamos orar quando abrimos a Bíblia? Nós deveríamos, por quê? Você precisa do Espírito Santo para te guiar, para fazer ou entender o quê? Ok, então se você quer abordar a Bíblia, aproximar da Bíblia com estudo profético, então você deveria orar. Está certo? E se nós formos fazer uma devoção e nós dissermos, nós não queremos fazer um estudo profético hoje, nós vamos fazer só um estudo devocional. Por que nós oraríamos então? Por que a gente estaria orando? Eu não vou deixar você passar isso tão fácil. Ela queria passar para alguém, eu acho. Ele falou que não ia deixar ela passar tão fácil, desculpe. O que nós queremos entender? Quão mal o adultério é? Nós queremos fazer um devocional sobre adultério. Por que nós oraríamos? Eu não quero fazer um estudo profético nisso. Tem pessoas nessa sala que estão cometendo adultério, eu quero discutir isso com elas. Eu não quero falar sobre igreja de Cristo, eu quero falar firmemente sobre os direitos e injustiças sobre adultério. Por que nós oraríamos? Eu gosto dessa resposta. Nós somos instruídos a orar, então nós deveríamos apenas fazer. Quando eu cresci, as pessoas falavam, coma os vegetais porque isso é bom para você. Então apenas siga as regras porque elas são as regras. Irmão William, por que nós oramos? Porque nós sabemos que nós não deveríamos apenas arranhar a superfície. Nós não poderíamos apenas arranhar a superfície, um estudo de arranhando a superfície. Ele falou alguma coisa sobre o Parminder. Ele falou, sim, só fazer, não fazer muito, apenas relaxar. Ele quer dizer, talvez, que isso não seria normal para o Parminder, só arranhar a superfície. Alguma coisa assim, todo mundo riu. O irmão lá de trás. Que ele normalmente não só arranha a superfície. Nós precisamos da guia do Espírito Santo. Eu gostei dessa resposta. Irmão Rogers. Quando nós oramos, temos que entender pelo que nós oramos. Acho que frequentemente você ora por algo que você não sabe. Frequentemente. Não entendi essa última parte. Irmã Schneider. Nós estamos fazendo um estudo em adultério. Por que nós precisamos orar? Porque é fácil entender isso.
Nós podemos ter uma impressão. Ok, nós vamos ver nós iremos com essa história que te dá impressão. Nós não temos evidência, mas eu vou sugerir que Natan ora. O que Natan vai orar? Sobre o que ele vai orar? Você conhece a história? Sim, todos nós conhecemos a história. O que Natan vai orar? Sobre o quê? Não é sobre uma lembrança, porque não diz que ele orou. Só quero pensar que a gente pense sobre através da história. Então é manhã, Natan está orando no seu quarto. E o que Davi está fazendo no seu quarto? O que está indo na mente de Davi? Já tinha matado ele há muito tempo atrás. Só falando sobre a terceira pessoa. Culpa. Davi está sentindo culpa em Natan orar. Então, o que Natan está orando? Porque ele vai vê-lo em 1 hora. Sobre o que o Natan vai orar? Não ouvi, ok? Então, se nós estamos fazendo um estudo moralístico, qual foi a palavra que você usou, irmão Schneider? Impressão. Então, para que as pessoas tenham uma impressão. Então, eu iria sugerir, eu acho que o irmão Rogers se referiu a isso, que há razões diferentes pelo que nós oramos. E o que nós estamos tendenciosos a fazer é usar a oração como um charme mágico. Nós dissemos assim que nós nos ajoelhamos porque você tem que ir de joelho, porque senão seria tudo ruim. Porque se você levantar ou sentar, não funcionaria da mesma forma. Nós tornamos a oração numa ferramenta de controlar Deus. Ou nós pensamos que é uma ferramenta que ele usa para controlar nós, e se nós apenas seguirmos as regras, isso tudo vai funcionar. Mas isso não é sobre o que a oração é. Sobre o que a oração é. Então, eu não quero ir sobre um estudo em oração, mas nós oramos por coisas diferentes, por razões diferentes. Então, se você está fazendo um estudo moral, eu quero falar com você sobre o seu comportamento. O comportamento aqui nessa escola não é bom. Estou dando um exemplo, né? Eu sei que não é bom. Pessoas podem perceber que não está bom aqui. Então, se eu vir e dizer, metade de vocês, pessoas, são realmente têm um comportamento muito ruim. Vocês não tomam cuidado. Vocês veem problemas e vocês não ajudam. Vocês são egoístas. O que eu estaria orando? Sobre o que eu estaria orando? Que você entenda o tesouro escondido, que a história sobre Lúcifer e Cristo, ou eu estaria orando para que Deus traga convicção ao seu coração, ao coração de vocês, e quando eu digo que você é mau, que você saiba que eu estou falando sobre você, e não apenas trazer convicção, mas que você comece a agir sobre essa convicção. Então, eu acho que nós deveríamos sempre orar quando nós abrimos as Escrituras, mas quando nós orarmos, deveria haver um objetivo definido e uma direção para essa oração. Porque se você não sabe, eu iria apontar sobre uma coisa aqui, mas não está aqui. Se você não sabe o seu assunto, você não sabe sobre o que orar. Nós conseguimos ver isso. Você precisa saber o que você está orando. Um estudo moral, eu acho que é o ponto do irmão William. Eu acho que eu consegui pegar o ponto do irmão William, mas nós estamos aqui na escola, nós já tivemos estudos morais, nós já tivemos instrução moral, tem um tempo e um lugar para isso. Nós poderíamos ir para a porção da Escritura e nós poderíamos dizer, olhe para as formigas. As formigas podem ensinar para você uma lição moral, certo? Eu iria orar a pessoa como estivesse trazendo para frente esse conceito. O que eu estaria orando sobre? Irmão, sobre o que eu estaria orando? Sobre o que eu estaria orando?
eu vou dizer, nós vamos todos orar antes de falar sobre esse assunto. Sobre o que eu estaria orando? E qual é o propósito da minha oração? Propósito? Eu estou orando para que você chegue à conclusão correta sobre o que você está buscando. Então, eu iria orar não para que as pessoas possam entender a relação entre formigas e você, porque todos nós sabemos isso, todos nós sabemos o que essa história está ensinando, mas o que eu quero orar é que você venha sobre a convicção suficiente para mudar o seu comportamento. E numa aula como essa, eu não iria apontar indivíduos, o Espírito Santo teria que fazer isso. Que história é essa? Josué não vai apontar o indivíduo. Quem diz? Akim, a história de Akim, ele poderia ter apontado diretamente alguém, mas ele não faz. O que ele vai fazer? Uma história moral, e ele quer trazer convicção sobre essa pessoa, para que essa pessoa se levante e diga, foi eu. Por sinal, quando ele faz isso, é tarde demais. Está mencionando alguma coisa sobre espiritual? Sim, oração funciona num nível espiritual, não num nível intelectual. Isso é porque a razão, se você é inteligente e você é uma pessoa secular, você pode alcançar os níveis mais altos da sociedade sem nenhuma oração, sem qualquer oração. E nós poderíamos orar o tanto que nós quisermos, mas nós ainda assim não seríamos tão inteligentes como ela, tão forte como ela, tão rápida como ela, tão famosa como ela. Nós sempre seremos menos que elas, apenas por causa da capacidade delas. Então, a história que nós sempre ensinamos nas crianças é se você seguir Deus, o que vai acontecer? Comparado com aqueles que não seguem a Deus. Você vai ser melhor que eles. O quanto melhor você seria? Você será. Quantidade. 10 vezes melhor. Sim, você é fiel a Deus e você é 10 vezes melhor. Que livro é esse? Que capítulo? Que história? Daniel 1. Todos nós acreditamos. Eu apaguei lá. Mas se você seguir uma dieta vegana e não comer as comidas dos reis, você vai ser 10 vezes mais inteligente que os seus professores. Alguém acredita nisso? Você não acredita nisso. Isso não é verdade. Em fato, como é que você sabe que você é 10 vezes melhor? Quem é que faz essa declaração? Essa avaliação? Quem? O professor vai ter que fazer essa declaração, essa avaliação. Alguém que é 10 vezes mais inteligente que o professor. E quem é que está fazendo essa avaliação? O rei. E de onde é que ele está comendo? Ele está comendo da mesa do rei. Então, como é que o rei que está comendo da mesa do rei entende que você é mais inteligente que outras pessoas? Porque ele também tem que ser muito inteligente também. Então, isso é ilógico. É esse tipo de... Eu não quero dizer para as pessoas como educar, especialmente seus filhos, mas é esse tipo de endoctrinamento que eu acho que começa a erodir senso comum e uma apreciação mais profunda da palavra de Deus nas crianças. Quando nós colocamos essas histórias esse padrão moral, essa forma moral, e nós prometemos coisas que não são verdade. Se você fizer algo, você vai ser como Daniel, de fato, super inteligente, porque ele foi vegano, ou o que quer que ele tenha feito. Essas não são nem sequer histórias morais. Eles não são, de fato, cenários da vida real. Mas nós usamos eles dessa forma. Quando nós usamos, deveríamos usar de forma... ser muito cuidadosos quando usamos dessa forma. Você vai no livro de Esther, você vê várias histórias no livro de Esther agora e você consegue ver o quão imoral essa história é. E se nós ensinarmos essas histórias de uma forma moral, e de fato elas não servem ao propósito quando nós fazemos isso.
falamos da história de Esther no nível moral. Ok, então nós deveríamos sempre orar. Essa foi a pergunta. Mas a oração deveria ser diferente dependendo de qual é o objetivo. Estamos todos ok? Então, se nós estamos fazendo estudo profético, como nós sempre deveríamos fazer, nós deveríamos estar orando. Senhor, eu entendi a leitura superficial. Me diga qual é o tesouro escondido, o significado mais profundo nisso. Lucas capítulo 10. A leitura superficial são os 10 mandamentos. Você pode mostrar um pouco mais sobre o que está acontecendo? Se nós estamos fazendo um estudo moral, tem um tempo e um espaço para isso. Então, o que nós estamos pedindo a Deus para fazer é que, para que as pessoas possam ser trazidas à convicção e possam entender o que está acontecendo, o que está havendo. E isso é essencialmente o que o evangelismo público é. É muito difícil para as pessoas no mundo entender os tesouros escondidos que nós estamos fazendo. Então, o que nós pedimos é que nós damos para ela alguns específicos versos bíblicos e nós oramos que Deus traga eles a uma convicção para que eles possam se juntar a nós. E quando eles juntam a nós, eles percebem que é muito mais complexo, muito mais difícil do que as pessoas percebem. E isso é porque muitas pessoas podem aprender coisas muito rapidamente. Nós vemos pessoas que se tornam cristãos em um ano e nós vemos, nossa, ela sabe tanto, de fato, ela sabe muito pouco. O que ela sabe é muito informação superficial. E quando você sabe muita informação superficial, te dá a aparência que você entende muitos assuntos escondidos, mas frequentemente esse não é o caso. Então nós vimos Lucas capítulo 10, também olhamos João 6 e João 13. Todos exemplos para ver como nós lemos a inspiração. Nós olhamos as regras, olhamos para a regra número 1, nós olhamos para a regra número 2 e 3, e nós estivemos mencionando a regra número 4. Vamos ver uma rápida olhada em regra número 5. Quando nós primeiro olhamos para essas regras, alguém disse que a razão por que Ellen White menciona as primeiras 5 é porque é uma repetir e ampliar das outras 9. E nós não perguntamos ao irmão que disse isso para provar por que ele disse isso, mas apenas tomamos em consideração que seria correto, ele olhou para isso, mas eu acho que tem algum mérito a essa posição. Regra número 5. A Escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si só. Se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim e ele adivinhar seu significado ou desejar acreditar dessa maneira por causa das suas crenças sectárias ou por ser achado sábio, então seu adivinhar, desejo, crença ou sabedoria torna-se a minha regra e não a da Bíblia. E essa última parte que é similar com qual regra? A regra 14. A regra 14 fala sobre dogmatismo. E dogmatismo, no contexto que é dado na regra 14, é basicamente você seguir uma crença sectária ou seguir o seu professor sem pensar sobre o assunto por você mesmo. Eles dizem, não acreditamos coisas dessa forma e você apenas acredita porque você foi dito. O que a regra número 5 está dizendo? Alguém poderia parafrasear, por favor? Meu irmão, eu vou ler a regra de novo. Me diga como você entende a regra. A Escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si mesma, ou uma vez que é a regra por si mesma. Nós vamos começar com essa primeira parte. Através de leitura superficial, ou está fazendo texto prova. E através de leitura superficial, através de texto prova, a Bíblia. O que você disse? A Bíblia irá explicar ela mesma? A Bíblia vai explicar ela mesma, ok? Irmã Elizabeth, eu vou ler a regra. A Escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si só, uma vez que ela é uma regra por si mesma.
Poderia dizer o que isso significa? Coloque nas suas próprias palavras. Explique o que essa frase diz. A Escritura deveria falar dela mesma? É isso? Dela? Da? A Escritura em si mesma deveria explicar ela mesma. Você poderia explicar o que isso significa? Como é que isso funciona? Como é que isso se parece? Que a Escritura deveria explicar ela mesma. Perdão? Você quer pensar sobre isso? A minha irmã na frente dela. Quando você está botando a escritura antes de você ir para um outro verso. Acho que ela está falando que tem que entender primeiramente o que você está lendo, o verso que você está lendo, antes de ir para outro lugar. Primeiro você tem que entender o que está escrito e depois ir para outro lugar. Eu acho que é isso que ela disse. Então você está dizendo que essa primeira frase, se você for um verso, entender primeiro antes de ir para qualquer outro lugar. Onde é que você vê isso? Em quais palavras você vê isso? A escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si mesma, uma vez que é uma regra por si só. Qual é a parte que você vê isso aqui no original? Ok, se você for no livro de Daniel, não quero que você dê um exemplo. Me diga qual foi a palavra que você viu aqui que te ajudou a chegar a essa conclusão. Expositora dela mesma. Própria expositora. Você pegou esse conceito de expositora dela mesma e você disse que se você for um verso e o verso irá explicar ele mesmo antes de você ir para algum outro lugar. Ok? Você quer me dar um exemplo? Você queria me dar um exemplo? Que ela ia mencionar um exemplo antes. Aí ele pediu primeiro para ela explicar da sentença e agora ele está pedindo para ela falar o exemplo que ela iria dar. Qual livro que você está nos levando? O livro de Daniel. Se você for no livro de Daniel 11, verso... Vai a Daniel 11, 40. Então, se você for para o verso 40, você vê o tempo do fim. O rei do sul lutará com ele, o rei do norte se levantará contra ele. Então, antes que você vá para o 41, você vai ver que o rei do sul lutará com ele. Você vê. Ela está lendo algumas partes do verso 40 e está falando que antes de você cruzar, você tem que ter o completo entendimento. Antes de passar para o próximo verso, ter o completo entendimento do que você está lendo. Eu acho que essa é a essência do que ela está dizendo. Irmão Wilson, a escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si só. Explica o que isso significa. Um segundo. Expor significa explicar, interpretar. Escritura deve ser sua própria interpretadora ou sua própria explicadora.
que isso significa é que, por exemplo, a Escritura ele está citando exemplos. Estou falando do livro de Daniel 11, verso 41. O que está sendo dito é a história sobre Edom, Moabe e Amon. Deixa eu só te parar um pouquinho. Não explique por meio de um exemplo. Me diga a explicação sem me dar um exemplo de como isso vai funcionar. Me diga quando você finalizar toda coisa. A Escritura deve ser sua própria expositora, de uma vez que ela regra por si só. Eu quero fazer sem você me dar um exemplo. É texto prova. Isso é como você... O que a Escritura significa? Ele quer falar mais algo a mais, ele está perguntando. Você vai fazer o texto prova do conceito do que você está... Está falando de fazer texto prova, talvez não só do verso, mas também do pensamento ou conceito. Nós temos isso aqui, ó. Nós colocamos o mais significativo, nós falamos sobre pensamento, a gente poderia falar sobre conceito. Então, se você vai, como você disse, uma outra milha, não seria só uma palavra, mas também poderia ser um conselho, ou um conceito, perdão, ou um pensamento, certo? Posso dar um exemplo? Ainda não. Por que isso tem que ser dessa forma? Porque a Bíblia é a única coisa que pode fazer isso, que pode explicar ela mesma. Está perguntando por quê? Então, diz para você na regra em si mesma, te fala por quê. Você tem na sua frente, você tem as regras na sua frente. Me diga, você pode citar também, por quê? Por que você tem que ter a Bíblia explicando ela mesma? Leia da regra, não tudo, mas a parte de que responde a minha pergunta. Uma vez que é regra por si só. Sim, uma vez significa por quê. Então, a Bíblia explica a ela mesma por que ela é uma regra de si, dela mesma. Então, meu irmão, o que isso significa? A Bíblia deve explicar a ela mesma porque ela é a regra dela mesma, de si mesma. Você pode usá-la sem qualquer outro livro para explicar. Você não pode... Eu não vou para outro livro para explicar. Você não pode ir para um outro livro para explicar isso, para explicar ela? Por quê? Ok, então é o suficiente, mas isso não me pararia de não ir para outro livro. Por que eu não poderia ir para outro livro? Eu quero tentar entender o que isso significa. O que isso significa ser uma regra de si mesma? Tem certas procedimentos ou processos, tem certos processos que... Não entendi o que ele falou. Finalizar o seu pensamento? Ok. Irmão Robert, o que essa regra significa? Me fala se você concorda por enquanto, que a Escritura deve explicar a ela mesma por quê. Me fala por quê. Porque é uma regra por si só. O que essa última parte significa? Perdão? É uma testemunha para ela mesma? Uma evidência, uma prova dela mesma?
Ok, ela é completa e ela tem a habilidade de explicar ela mesma. Mas alguma outra coisa também poderia ter a habilidade de fazer isso também. Não poderia? Não poderia? Você concorda? Você concorda que a regra diz isso? Alguma outra coisa poderia ter habilidade também? Não tenho certeza de que a regra está dizendo, mas isso é o que você acabou de dizer. Ou eu acrescentei, falei isso. Isso é a inferência do que você falou. Vamos um pouco mais. Eu quero tentar pegar a intenção do que isso está dizendo. Eu vou fazer a primeira parte. Você apenas pode usar a Escritura para explicar a Escritura. A segunda parte. Por quê? Por que você só pode usar Escritura para explicar a Escritura? Se você está ok, que é essa primeira parte. Você está tudo bem com a primeira parte? Coloquei a palavra apenas. Por quê? Porque a Escritura em si mesma, ela requer ou exige isso. Por que a Escritura em si mesma, ela requer isso? Por que ela requer que apenas a Escritura pode explicar a Escritura? Porque o que a Escritura sabe? Perdão? A palavra, o que a Escritura sabe? Ela conhece, ela sabe as regras, e ninguém mais conhece as regras. Sim, ninguém mais conhece quais são as regras, exceto a Escritura. Isso é porque a Escritura é a única que é autorizada a explicar ela mesma. Então, se eu tenho um verso, eu leio ele e eu digo, eu quero explicar o que esse verso. Você não pode ir para outra fonte, porque a outra fonte não sabe o quê? Não sabe as regras. A única pessoa, se nós pudermos personificar a Bíblia, a única pessoa que conhece as regras é a Bíblia em si mesma. A Bíblia em si. Irmã Solange. Você tem que falar alto. Você está falando que a Bíblia não tem contradição. Então, por que não tem contradição? Por que tem harmonia? Porque eles são guiados pelo mesmo, porque eles estão todos vivendo, ou todos eles conhecem as mesmas regras. Cada um dos versos, cada um dos livros, cada um dos profetas, eles todos trabalham pela mesma regra. E se você for fora desse padrão, dessa estrutura, qual é o problema? Você vai estar trabalhando através de regras diferentes, que você não pode confiar. Você apenas pode confiar na Bíblia, porque toda a Bíblia trabalha pelas suas próprias regras. Nós estamos ok com isso? A razão que eu quero pontuar isso é porque quando nós fazemos isso, nós sempre focamos na primeira metade da frase, a expositora, a explicadora. A Bíblia pode explicar a si mesma. A Bíblia vai explicar a si mesma e nós chamamos isso de texto prova. Quando meu irmão falou, nós chamamos isso de texto prova e está tudo certo. Mas frequentemente nós não pensamos por quê. E é a segunda parte da regra que eu acho que é importante, onde diz que uma vez que é a regra em si mesma, estou dizendo que uma vez que significa por quê, a razão por que isso tem que ser feito dessa forma, por que diz que é um fato, é porque apenas a Bíblia vai seguir suas próprias regras. Então, tem a explicação. Agora, isso é uma explicação de como isso vai funcionar. A segunda parte da regra. Se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim, que significa explicar,
expor ou explicador, e ele adivinhar seu significado ou deseja acreditar dessa maneira por causa das suas crenças sectárias ou por ser achado sábio. Então, há diferentes razões porque ele vai dar uma explicação do que aquele verso significa. Então, o seu adivinhar, desejo, ou crença ou sabedoria torna-se a minha regra e não a da Bíblia. Não a Bíblia. Então, essa pessoa está sendo operada por quais regras? Suas próprias regras. Agora, eu não quero tornar essa pessoa em alguém má ou maldosa. O seu supor ou adivinhar, o desejo de ser dessa forma, ser achado. A razão que ele deseja é porque ele tem uma crença sectária, que significa o quê? Sua própria agenda, sua própria opinião. Então, ele tem a sua própria opinião. Então, ou ele está adivinhando, ou ele tem a sua própria opinião, ou ele quer que você pense que ele é inteligente. Então, ele quer se achar. Então, essas são as três coisas. Ou você supõe, ou você tem sua própria agenda, ou você pensa que você é mais inteligente. Esses são os exemplos que são dados de por que você não pode ouvir ao professor para explicar o que o verso significa, porque cada um deles são regras diferentes. Então, se nós vamos fazer um estudo nisso, você teria que ver como você poderia justapor esses três conceitos que a Bíblia não está caindo nisso, não está falhando com você. O que o professor está fazendo? Primeiro, ele está supondo, adivinhando. Então, se ele está dizendo para você que o outro verso da Bíblia não está adivinhando, o outro profeta não está adivinhando. O segundo ponto é que ele tem uma crença sectária, ele tem a sua própria agenda. Será que Paulo tem sua própria agenda comparado com Isaías? Não. Então, o terceiro é que ele quer que você pense que ele é mais inteligente. Obviamente, a Bíblia não se importa porque todas as pessoas estão mortas e todas foram humildes. Então, todas essas três coisas você pode justapor essa pessoa com as Escrituras. E por que as Escrituras são a única forma digna de confiança de abordar esse assunto? De se aproximar desse assunto. Está todo mundo certo? Então, ele termina dizendo que o seu adivinhar, seu desejo, crença ou sabedoria torna-se a minha regra e não a Bíblia, e não a da Bíblia. Então, não é a Bíblia que é a minha regra, a sua regra seria a minha regra. Qual é o problema com tudo isso? Qual que é a coisa fundamental que está olhando para você na sua cara? Está berrando. Você não precisa acreditar num professor. Então, por que vocês pagaram o dinheiro de vocês para vir aqui? Vê o que o problema é? Diz que você não pode confiar professores. Ou o que nós dizemos, nós confiamos na palavra, nós não confiamos em homens. Nós confiamos na palavra de Deus e não na palavra dos homens, né? Então, esse é o problema, ou o calcanhar de Aquiles na regra número 5. Porque tudo, nós lemos, nós concordamos, nós pregamos sobre isso, e depois o que nós fazemos? Você vai e segue um professor e pergunta, o que você pensa que 666 significa? Ou uma lista de perguntas. Eu digo, não sei. Você quer que eu te dê a minha crença? Você quer que eu te dê as minhas regras? Então, nós poderíamos falar muito sobre isso. Eu não queria falar sobre isso, mas é algo que a gente tem que considerar, que todos nós, de fato, vamos a professores e, de fato, onde é que nós pegamos esse conceito? Lucas capítulo 10, não? Se não foi isso? Qual foi a regra que nós vimos? Mateus 19 ou Mateus 20? 19. Mateus 19. Mateus 19. Qual é a pessoa? O que a pessoa chama Jesus? Bom mestre. Eu quero só dizer bom, não mestre.
Mestre apenas significa professor. Isso não é um problema. Você pode chamar qualquer um de professor. Ele chama ele de bom. O que bom significa? Verso 17. Mateus 19, 17. Ninguém é bom, não é bom senão um só, que é Deus. Se nós pudermos estender, forçar um pouco essa frase, não significa isso, mas não tem ninguém que é bom em explicar as Escrituras, exceto Deus. Então, por que você está me chamando? Por que você está me aproximando de mim? Então, se nós pudermos pegar isso e dizer que isso é regra número 5, então Jesus também está falando. A única pessoa que pode explicar a Escritura é Deus, porque Ele é o único que é bom. Tem ninguém que é bom em se aproximar da Escritura. E ainda assim a pessoa está indo para perguntar de instrução de Jesus. Mesmo problema em Lucas capítulo 10, que nós lemos. Pessoas leem e elas não entendem. O eunuco etíope é a mesma coisa. Outro exemplo, tem muitos exemplos que pessoas estão seguindo seres humanos para ter a Bíblia explicada para elas. Isso é um problema? Nós deveríamos todos ser capazes de dizer: você tem uma escolha, sim ou não. Isso é um problema? Não. Porque vocês todos fazem isso. Então, se não é um problema, nós precisamos explicar por que não é um problema. Por que não é um problema de seguir um ser humano? Se você for para a regra, vai dizer: se você depende de um professor para explicar para mim e adivinhar, eu acho que para mim esse professor ele está supondo. E tem um outro que não supõe, que ele está usando a Escritura para ser. Ele está diferenciando dois professores, um que está adivinhando e outro que não. E um está falando que um está usando a Escritura como seu próprio expositor e o outro está supondo. Ok, então nós estamos no tempo de Cristo e você tem as Escrituras. Não no tempo de Cristo, nós estamos no Novo Testamento, na história do Novo Testamento. Nomeie um professor, o professor Paulo. Nós falamos sobre Paulo é o professor. Paulo é a pessoa que vai explicar o quê? O Velho Testamento, as Escrituras. Ele é aquele que vai expor e explicar elas, não é isso? E o que as pessoas pensam? Eles pensam que ele está seguindo sua própria crença, seu próprio trabalho de adivinhação, sua própria crença. E, de fato, eles dizem que ele é dessa seita dos nazarenos ou dos nazareus ou a seita cristã. Então, esse assunto, essa problemática está justamente aqui nas Escrituras, o mesmo problema. Então, por que nós não temos esse mesmo problema? Quem é que nós dizemos que não temos esse problema? Porque quem é que nós dizemos que Paulo é? Quem nós dizemos que Paulo é? Ele é um apóstolo, ele é um sacerdote, ele foi enviado por Deus. Nós temos confiança nele que quando ele expõe, ele não está adivinhando, supondo, ele não está se achando e ele não tem a sua própria crença sectária. Isso parece que é assim? Por que parece dessa forma? Por que parece que ele tem a sua crença sectária? Você pensa que ele tem? Ok, mas você disse como as pessoas estiveram julgando ele. Por que parece dessa forma? Por que você pensa que ele tem uma crença sectária? Finalize seu pensamento. Quando ele estava expondo as Escrituras, a Bíblia. Parece que ele estava indo contra, ele tá sendo contra o profeta nos seus próprios olhos. Ele está fazendo uma leitura superficial. Ele fez uma leitura superficial. Se ele estivesse fazendo leitura superficial, ele estaria fazendo sua própria crença? Não. Ele apenas iria dizer que se você olha para um homem, você não deveria fazer isso se você já está casado, porque isso é adultério. Isso é uma leitura superficial. Ele não estaria fazendo nada de sua própria crença.
fazer essa questão do sua própria crença, o que de fato ele está fazendo? Ele está indo para inspiração e está fazendo o quê? Tesouro escondido. Ele está mudando a escritura, não está? Ele está dizendo, aquela frase, aquela declaração significa isso. E todo mundo sabe o quê? Não significa aquilo. Até hoje nós sabemos isso hoje. Se você for para o escrito de Paulo, e quando ele cita escritura, a sua versão, a versão de Paulo, o que a versão original estava dizendo? Não, significa algo diferente. Que é exatamente, o que de fato está exatamente quebrando essa regra. Ele não está fazendo isso. Ele tem a sua própria crença. E ele está dizendo, de acordo com a minha crença, aquela afirmação significa isso. E todo mundo pode perceber e ver o quê? Que é loucura, ele tem a sua crença sectária e nós não vamos se juntar a eles. O que eles vão dizer? Nós confiamos na Bíblia e na Bíblia apenas. Então, qual que é o seu problema se você está vivendo naquela história? Qual que é o seu problema? O que você está confrontado com? Com o que você está sendo confrontado? Você vai ter que seguir ou a Bíblia ou vai ter que seguir homem. Você tem a sua escolha. E isso é tão complexo que não é fácil. Quando nós dizemos seguir a Bíblia ou seguir homem, você diz, você tem que seguir a Bíblia. Quem é o você? É isso um judeu da conferência ou isso é um dos seguidores de Cristo? Quem é o você? O seguidor de Cristo. É fácil de ver que seria fácil dizer que seria um membro da conferência da igreja que teria que escolher entre Paulo e a Escritura. Isso é óbvio, mas ele tem esse problema internamente. Não teve ele? Então, o que ele tem que dizer? Qual é a sua defesa? Nós discutimos isso aqui. Qual é a sua defesa? Aqui ele está. Quem é que está falando? Que ele foi mandado por Cristo. Eu não ouvi a primeira parte. Eu fui enviado por Deus. Eu vou mudar isso, eu vou usar autorizado. Eu fui autorizado por Cristo para fazer esse trabalho. Como é que ele foi autorizado? Na estrada de Damasco, Jesus desce, guiando, liderando a igreja, e ele autoriza, Paulo. Jesus autoriza Paulo. E eu sei que existiam pessoas com ele, mas eles não eram cristãos, eles eram inimigos. Então, ele tem alguma evidência de que Jesus desceu? Não. Mesmo as pessoas que estavam lá nem sequer viram qualquer coisa. Então, eles nem estão conscientes do que completamente está acontecendo. Então, de fato, ele não tem nenhuma, uma evidência comprovada. Que as pessoas têm que pegar a sua palavra de que ele foi enviado por Deus e ele vai fazer a sua crença sectária e vai explicar o que o Velho Testamento significa. E nem sequer seus próprios irmãos podem ver isso. Esse é o problema que está confrontando esse movimento. E nós tivemos esse assunto, essa problemática por muito tempo. É fácil de ver a diferença entre nós e a igreja, que nós temos essas ideias doidas, mas agora o problema é, nós acreditamos nessas pessoas que Deus, que as pessoas que tiveram uma interação com Jesus, que foi diretamente comissionadas por Ele, e nem sequer sabe disso. Isso é o que nós precisamos entender quando nós começamos a pensar sobre a regra número 5. É uma das regras mais importantes que nós temos que lidar e é baseado não apenas a primeira parte. Eu acho que muitos de vocês ouviram apresentações que eu estou dizendo que você vai para... Alguém perguntou essa pergunta mais cedo, alguns dias atrás, sobre a relação entre o inglês e o grego ou a língua original. E a regra número 5 lidar com isso. Porque quando você diz que a Bíblia tem que ser a sua própria expositora, eu tenho certeza que vocês já viram esses estudos ou apresentações que eu fiz sobre isso, que quando você usa a regra número 5, você não pode cruzar línguas, mudar línguas. A Bíblia vai explicar ela mesma, tem que ser inglês com inglês, ou grego com grego, ou hebreu com hebreu. Você não pode cruzar línguas, misturar línguas. Estamos
tudo bem com esse entendimento? Então, eu foquei em muitas apresentações ou muitos estudos na primeira parte desse assunto sobre a Bíblia e explicar ela mesma. É o seu próprio dicionário. Nós temos que ter cautelosos, como nos Strong's ou Briggs, que são dicionários humanos. A razão que nós precisamos ser cautelosos é porque qual verso é o mais problemático, o assunto mais problemático quando vem a dicionários, que nós temos que confrontar no nosso movimento, especialmente agora. Quem é que quer se aventurar a supor o que eu estou pensando? O livro? Não Deuteronômio, isso não é o que está no meu pensamento. Nós vamos ir a um dicionário. O problema com dicionários é porque são os pensamentos de quem? Pensamentos de homens. E agora nós vamos ser confrontados com esse assunto, que nós teremos que lidar com os pensamentos de homens e está confrontando o movimento agora. Qual livro, qual capítulo e qual verso? Daniel 11. Não é o 45, não é o 41. Não é o 40. Quem é que diz? Eu vou para verso 36. Por que eu vou para o verso 36? As duas palavras. O, o qual assunto? Islã. Não é o do que está falando no verso, mas eu quero dizer que a razão por que está confrontando esse movimento é porque agora está lidando com o assunto do Islã. E você sabe como eles dizem isso? Como é que eles nomeiam? Qual é uma aproximação rude do que? Como é que eles falam sobre isso? O Smith. Uma aproximação grosseira. Como é que? Qual a linguagem que ele usa? Nós sabemos o que ele faz, mas qual é a linguagem que ele usa? Ele diz: se nós pudermos confiar nesse erudito famoso, nós podemos mudar o para um. Se nós pudermos confiar no erudito ou no sábio, isso é o que a regra 5 diz? Não, de fato, nós dizemos que a razão que isso é errado é porque ele está fazendo o quê? Quebrando a regra número 5, porque essa pessoa tem a sua crença sectária. Então, a regra número 5 é importante hoje, de fato, é um problema de verdade presente no nosso movimento, em como nós vamos lidar com o verso 36, quando isso vem um assunto, a problemática das escrituras seguindo suas próprias regras, ou nós iremos à crença sectária. Essas regras são importantes como lidamos com elas. Vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por sua bondade e misericórdia, agradecemos e oramos por sua bênção sobre tudo que nós fizemos. Senhor, ao abordarmos esse assunto, as coisas parecem relativamente simples e diretas, mas numa investigação mais profunda nós vemos que o que parece primeiramente simples é muito frequentemente mais complexo e com mais nuances. Nos ajude a cada um de nós, Senhor, a ter confiança no seu lidar, no seu guiar, não apenas guiar no movimento, mas ao nos guiarmos individualmente. Nos ajude ao resto do nosso dia. Nós pedimos a bênção especial sobre a comida que nós vamos comer agora e eu peço as coisas em nome de Jesus. Amém.